E aí, beleza? Eu preparei uma aula extra hoje sobre a ferramenta Siga-me, que é uma ferramenta bem bacana de utilizar, bem importante e dá para quebrar um galho tremendo assim com ela quando a gente está trabalhando. Tá? Então, eu vou mostrar aí para vocês algumas coisinhas que dá para a gente fazer. Vamos lá? Ó, eu deixei dois vasos aqui, que é a parte bem legal de fazer dentro com a ferramenta Siga-me. Você já vai entender por quê. Como que eu monto esses dois vasos de uma forma legal, prática e rápida? Então veja, esses vasos aqui ele tem espessura, né? Ó. Então se eu apagar essa face aqui, por exemplo, vocês vão ver a espessura dele. Fica muito legal na hora de renderizar. Aqui também, ó, tem espessura, tem uma bordinha aqui que está sextavada ainda, mas eu vou mostrar ela melhor para vocês. Como que eu crio? Bom, primeiro de tudo, vocês vão vir aqui em janela, informações do modelo, e vão delimitar qual que é a unidade que vocês vão trabalhar. Nesse caso eu vou trabalhar com centímetro, porque os objetos não são tão grandes. Com a ferramenta retângulo, tá? R para chamar a ferramenta retângulo, eu vou clicar, indicar a direção e vou dar o tamanho dele. Eu quero essa base de vaso de 30 por 30. Ok, tá ali essa base de vaso. Percebam que esse vaso aqui, ó, ele tem as paredes curvas. Ó, se eu olhar bem de cima, vocês vão ver que ele tem a parede curva. Tá? Então eu vou curvar essa parede. Como que eu faço uma curva aqui? Uso o arco de dois pontos. O arco de dois pontos é a mais legal que tem para utilizar. Peguei a ferramenta, vou usar os pontos de inferência aqui, então vou trazer o mouse até a ponta, ele vai me dizer que eu estou na extremidade, clico, trago até a outra extremidade, clico, e na hora de puxar aqui, presta bastante atenção no eixo, porque se de repente você mudar a câmera aqui, ó, e ele ficar no eixo azul, você vai desenhar dessa maneira. Então, quando clicar e puxar para dar a curvatura, trava no eixo. No meu caso é o eixo verde, ó, para ele fazer no plano. Eu vou dar essa curvatura de 1,5. Quando eu dei a curvatura de 1,5, ele me disse que o número de segmentos é muito grande para esse ângulo e esse raio. O que aconteceu? Quando eu peguei a ferramenta arco, ele estava com 50 lados. É muito lado para esse tamanho. Então eu vou fazer, eu vou reduzir isso para 24 lados. Clico, indico a direção, eixo verde para travar, 1,5 centímetros. Do outro lado, mesmo esquema, só que aqui é o eixo vermelho, 1,5. E aqui o mesmo esquema, eixo verde, 1,5. E aqui o mesmo jeito, eixo vermelho, 1,5. Essas linhas aqui internas você já pode apagar. Elas não vão mais ser necessárias. Então eu peguei a ferramenta borracha, letra E, para chamar ela, e passei em cima das linhas ali. Com a ferramenta puxar e empurrar, letra P, para chamar ela, eu clico e vou dar o volume aqui do meu vaso. Eu vou ter, vamos pôr uma base bem rígida, vamos pôr de 4 centímetros. Uma baita de uma base aqui, para ficar bem charmosão. Fiz isso daqui, agora eu vou desenhar a fatia, o corte da parede do meu vaso. Como que eu quero o desenho da parede desse vaso? Para fazer isso de uma maneira segura e não misturar e poder manipular isso, eu vou criar um grupo desse objeto. Então, 3 cliques, botão direito, criar grupo. Okay? Proteger esse objeto. Com a ferramenta, vou usar o retângulo aqui. Peguei o retângulo, trago aqui na pontinha, clico e agora eu vou indicar a direção. Antes de indicar a direção, eu já vou travar ele no eixo verde. Apertei seta para a esquerda. Para ser desenhado nesse plano aqui, ó. Aqui, bem bacaninho. E vou dar a espessura da parede e a altura do meu vaso. Então a espessura vai ter, sei lá, 2 centímetros por 1,2 metros de altura. Tá aqui, ó. Ficou isso daqui, certo? Esse daqui vai ser o meu vaso, a parede do meu vaso. Fiz isso daqui, eu vou selecionar esse objeto e vou posicionar ele de maneira correta. Pegar a ferramenta mover, vou pegar na linha de fora, vou trazer aqui para dentro e vou, para garantir que isso vai funcionar na revolução 360, ou seja, essa face vai ser preenchida em torno dessa base aqui, eu vou pegar a ferramenta rotar, letra Q, vou posicionar o meu mouse aqui nesse pontinho, extremidade do grupo, travar no eixo azul, seta para cima, clico e vou girar isso 45 graus, para ele fazer a parede bem legal mesmo. Fiz isso daqui, beleza. Vou desassociar esse objeto e vou selecionar as linhas que eu quero que esse elemento aqui siga. Então eu quero essa linha, segurando o Shift, essa linha e essa linha.
Olhem como é simples utilizar a ferramenta Siga-me. Selecionei as linhas, com a ferramenta de seleção mesmo, aí eu clico na ferramenta Siga-me. Vai sair a seleção, tá? Percebam que não tem seleção nenhuma, não se assustem com isso, ele manteve o caminho lá. Aí eu trago o mouse na face e clico. Ó, tá feito. Se eu quisesse um vaso reto assim, tá feito. Ah, mas eu quero que ele seja como esse daqui, maior aqui na borda. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar só essa face, ó, só a face de cima e as linhas que compõem, então eu dei 2 cliques na face, e com a ferramenta Escala, eu vou clicar aqui na bordinha e vou puxar. Só que se eu puxar dessa forma, ó, só um lado vai ser puxado, ele vai ficar inclinado o vaso. Dá para fazer também, né? Fica chique. Mas se eu quiser que ele seja escalonado reto, né, sem inclinar, eu vou segurar o Ctrl. E eu vou dar o tamanho que eu quero aqui. Eu quero esse tamanho aqui. Percebam aqui embaixo, ó, que ele está marcando 1,62. Mas eu quero uma medida exata. Eu quero uma escala exata. Então o que eu vou fazer? A 1,62, clico, para não perder o Ctrl ali, né? E 1,5, por exemplo. Ó, tá aí. Tá feito o meu vaso. Lembre-se, tudo que vocês forem fazer tem que criar grupo. Então, nesse caso do vaso, terminei a geometria, 3 cliques, botão direito e cria um grupo. Agora você pode posicionar ele onde você quiser. Show? Outro uso bem legal. Vamos fazer um vaso arredondado, como esse daqui. Vou pegar o círculo, clico, indico o raio e vamos pôr aqui um raio de 25. Beleza. Fiz o raio de 25. Com a ferramenta puxar e empurrar, clico e dou a base dele, né? Então eu vou pôr 2 centímetros aqui de base. E mesmo esquema, eu vou agrupar ele para guardar essa base aqui, para ele não misturar agora que eu vou desenhar as linhas de referência. Então eu vou pegar a ferramenta lápis, vou achar o centro desse elemento. Como que eu acho o centro no círculo dentro do Sketch? Trago o lápis na borda, ele vai me apontar lá o centro, extremidade do grupo, e vai me apontar o centro. Aí eu trago meu lápis aqui no centro. Ele marcou que é o centro, clico, vou indicar aqui a direção, ó, eixo vermelho, por exemplo, e cliquei. Agora eu vou para cima, para dar a altura do meu vaso. Como que é a altura? Ah, por 1 metro de altura. Então, 1 metro. Beleza. Desenhei isso daqui, ok. Vou pegar a ferramenta Arco e vou desenhar ele... Aliás, ó, vou continuar a linha aqui e vou fazer essa linha de mais 10 centímetros. 10 não, 5 centímetros. Agora, com o arco, eu vou pegar... Opa, ferramenta Arco. Vou pegar daqui até essa linha e vou puxar aqui no sentido do eixo vermelho. Aliás, no sentido do eixo... Ele não vai dar eixo aqui porque ele está inclinado, né? Visage. Ó, tá aqui. Vou jogar aqui mais 5 centímetros. Para fazer só esse arredondamentozinho simplesinho aqui, ó. Tá? Vou apagar essas linhas aqui de referência e essa daqui, que eu já tenho a altura. Essa linha, vou selecionar ela e com a ferramenta mover, apertar uma vez a tecla Ctrl, eu vou trazer essa linha mais para dentro, fazer uma cópia dessa linha mais para dentro, de 2 centímetros, que é a parede do meu vaso. Ok? Tá aqui, ó. Aí, eu quero fazer uma bordinha arredondada no meu objeto aqui. Pode usar a ferramenta Arco de 2 pontos. Eu vou diminuir o tamanho dos lados, vou pôr, aliás, o número de lados, vou pôr 12 lados. Clico, clico. Seta para cima para travar no eixo e tá aqui, a bordinha do meu vaso ali. Essa linha de referência eu já posso apagar, então com a borracha eu apago. E agora eu vou desassociar o meu objeto, aqui embaixo. Desassociei, seleciono a linha que eu quero que ele percorra. Então vejam, tomem bastante cuidado com isso. Ó. Vejam que ele selecionou só até aqui. O que eu faço para garantir isso? 2 cliques, seguro o Shift e tiro a face do grupo de seleção. Selecionei o caminho, clica na ferramenta Siga-me e clica aqui. Algumas vezes ele pode demorar para fazer a revolução 360, dependendo do número de lados das elipses e tudo mais, mas ele funciona ali. 3 cliques, botão direito, cria um grupo. Ó. Tá feito o vasinho bem chique, charmoso ali, ó, com bordinha, tudo arredondadinho e tal, bem legalzinho. Quer modificar algum item? Tipo, eu quero, sei lá, quero fazer isso daqui maior. Seleciona, ferramenta escala, no caso, e vou fazer isso aqui, ó. Pronto, ó, fiz uma basezinha mais arredondada ali, ó. Tá aí, um vasinho bem legal aí, tá?
Outras funções que eu tenho para a ferramenta Siga-me. Eu falei para vocês que na aula passada, eu mostrei para vocês que eu usei, como que eu usava a ferramenta Siga-me, e falei, eu usei para fazer arabesco, de um guarda-corpo, uma escada bem bacanona, assim, e daí ela tinha um guarda-corpo legal e o cliente queria os desenhos no arabesco, ele ia mandar usinar essas peças de arabesco, enfim, era uma história, mas como que eu faria isso, como que eu faço um desenho de arabesco? É muito simples. O que você tem que lembrar para usar a ferramenta Siga-me de modo legal? Que você tem que ter um caminho e uma face a ser estrudada. Só isso. Para desenhar caminho, usa as ferramentas de linha. Lápis, arcos, até essas daqui, depois que você exclui a face, tá? Retângulo, círculo. Então, por exemplo, vou começar aqui com um lápis. Então, vou fazer um desenho bem nada a ver aqui. Lembra de desenhar sempre no mesmo plano. Ou não também, você pode desenhar em outros planos. Mas eu vou desenhar no mesmo plano. Tipo, eu quero isso daqui. Beleza. Só que eu não quero essa quina. Agora outro macete bem legal. A ferramenta arco, eu vou clicar aqui, vejam bem, cliquei aqui, não disse a medida aqui, por enquanto a gente não vai trabalhar com medida. Clico e vou trazer o meu mouse na linha tangenciada dela. Então, percebem que a linha de formação do arco, a linha base ali, antes de clicar, ela está azul. O que esse azul significa? Esse azul significa que ela está tangenciada àquela linha. Se eu vim trazendo ela mais para baixo, no meu caso aqui, e ela ficar rosa, ela está tangente à aresta. Ou seja, a medida, a distância do ângulo ali, do ponto do ângulo, da aresta, para cá e para cá é exatamente a mesma. Se eu der um clique aqui e mais um clique, ele já me tira essa linha aqui, a linha de curva. Então, essa é a maneira simples de curvar. Vou fazer de novo de uma maneira bem rápida agora. Peguei a ferramenta arco, clico aqui, acho meu eixo rosa e dou 2 cliques. Tá aqui. Na distância que for, vou pegar uma distância maior aqui agora. Tá lá. Para fazer aquelas curvas de arabesco, também é bem simples. Se você quiser pegar direto a ferramenta arco, clico. Estão vendo que está azul ali? Azul, ele diz que está tangenciado, então ele está continuando. E dou 2 cliques, tangenciou. Pego aqui, 2 cliques. A curva é contínua. Claro que se fosse um desenho, vida real, assim, que a gente está fazendo, isso daqui a gente faria com medidas e tudo mais, né? Eu tive que fazer, para fazer o arabesco lá, eu tive que fazer com medidas, mas aqui é só um exercício prático. Bom, então, o que eu falei sobre a ferramenta Siga-me? Caminho e face a ser estudado. Caminho está ok, vamos para a face agora. O que eu quero de face? Eu quero um círculo, isso daqui, quero um cilindro. Então, eu vou pegar o círculo, vou achar a ponta de início aqui, não precisa ser necessariamente a ponta de início, mas eu gosto de começar pelo início. E vou alinhar isso daqui à face. Como que eu vou alinhar? Eu quero isso daqui, aqui, Percebam que eu vou desenhar ela no sentido oposto da minha linha de início. Sei lá, eu quero 2 centímetros aqui. Então, ela está aqui. Aí é simples. Seleciona todo o caminho, então eu vou dar 2 cliques aqui no meu caminho. Selecionei o caminho. Pego a ferramenta Siga-me e clico na face. Como eu disse, algumas vezes ele demora para processar. Quanto mais complexo o conjunto de caminhos que você fizer, mais tempo ele vai levar. Mas aqui, está feito. Meu objetinho lá cilíndrico, com as curvas específicas lá. Tá? Outro exemplo que eu posso utilizar. Tipo, eu quero, sei lá, eu tenho um terreno. O meu terreno é isso daqui. Meu terreno é isso daqui. Eu quero cercar isso daqui com muro. Então, o que eu vou fazer? Tenho o terreno ali, ele está agrupado. Vou criar a face que eu quero que siga, então... Deixa eu ir mais perto aqui. Aqui, Tipo, eu quero esse objeto aqui, eu quero que contorne essas linhas menos essa daqui. Vou desassociar. Seleciono as linhas que eu quero que ele siga. Então, nesse caso eu vou selecionar tudo, 2 cliques, segurando o Shift, tiro a face e eu não quero nessa linha. Ferramenta Siga-me e clico na face, tá ali.
Então, a ferramenta Sigma ela é muito subutilizada dentro da comunidade de desenvolvedores, de desenhistas ou projetistas dentro do SketchUp. E, como vocês viram, é uma ferramenta fantástica de ser utilizada. Eu mostrei na última aula lá, inclusive, as esferas, né? Ó, aqui eu desenho um círculo, aí eu posso duplicar esse círculo aqui com a ferramenta Mover, rotacionar ela com a ferramenta Rotar. Então eu pego bem aqui no centro, ó, tipo, eu quero o centro. Aqui eu quero rotacionar ela em 90. Daí, ó, seleciona a linha, siga-me, face. Ele vai fazer a rosquinha. E se esse objeto aqui fosse menor do que o de baixo? Ó, seleciono linha, siga-me, face. Ó, a rosquinha fica menos fechada. Se esse objeto fosse maior, desculpem, ó, linha, siga-me, face. Ó, a rosquinha fica maior. Eu posso selecionar essa face aqui e zerar. Tá lá um donut. Ok? Se isso daqui fosse achatado, ó, linha, siga-me, face. Olha lá. E assim vai. É só ir se divertindo com a ferramenta, vocês vão ver que ela tem possibilidades muito grandes. Ok? Pessoal, essa foi a aula extra sobre a ferramenta Sigame, que sempre que eu converso com a galera, eles perguntam, mas como que você faz esses negocinhos aí tão rápido, tão simples? É a ferramenta Sigame, o recurso do SketchUp está aí. É fácil de utilizar, está ali presente. Ok? Treinem, desenvolvam algumas coisas legais aí, me mandem, quero ver como é que faz isso daí, como é que vocês fazem isso daqui, que vocês têm de ideia, e vamos trocar uma ideia aí. Qualquer dúvida, tem os canais de contato aí, né? Vocês podem entrar em contato comigo, eu respondo assim que possível. Um abraço, galera, e bons estudos!